Sergipe, no rádio. Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. É uma satisfação, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-up no rádio com orientações e essa mensagem de saúde na terceira idade. Para falar hoje de um tema que, se você que está em casa nos ouvindo não tem ou não teve, conhece alguém que tem, está ou já teve, que é chikungunya e dengue nos idosos. E aí, doutor Belísio? A gente tem passado, Marcos, por alguns focos, né? Assim, na cidade do Seridó, foi Parelhas, já agora Jardim do Seridó, não sei, outras cidades, pelo menos eu estou... Essa casuística é das pessoas que eu observo chegando no consultório, e os pacientes vão falando assim, do que está acontecendo na cidade. Mas são duas doenças que nesse período agora de chuvas, nesse período de águas paradas, elas têm uma tendência a aumentar, né, a incidência, em virtude da proliferação do mosquito do Aedes aegypti, que é o que transmite essas duas doenças, a dengue e a chikungunya. A dengue já é uma velha conhecida nossa. A gente tem há muito tempo lutado todo ano contra essa doença que causa desde formas brandas até formas mais graves, severas, levando até o óbito, né? A forma grave do dengue, a forma hemorrágica do dengue é uma forma mais grave. Os idosos eles são mais suscetíveis a evoluir com essa forma grave. É aquela doença que tem como característica febre alta, dor no corpo todo, não é aquela dor na articulação, é aquela dor no corpo todo, geralmente dor por trás dos olhos, aquela prostração, que na 5, 7 dias começa a melhorar e o paciente sai dessa fase inicial e tende a se recuperar, né? É uma doença que não traz sequelas a longo prazo, mas ela nessa fase aguda ela pode levar o indivíduo a evoluir com a forma grave, e essa forma grave nos idosos ela é mais complicada. Na verdade, as duas doenças elas têm um complicador na terceira idade em virtude dos idosos serem essa parcela da população que já tem outras doenças crônicas, já tomam um certo número de medicamentos, tem alterações fisiológicas do envelhecimento, como pouca quantidade de água no corpo, como um rim já funcionando menos do que funcionaria. Então elas tendem a agravar em pessoas idosas. O próprio sistema imune, as defesas do organismo dos idosos é mais vulnerável. Então a dengue ela é uma doença que pode complicar no idoso. E a forma que a gente... E o que a gente recomenda em especial é que as pessoas tenham cuidado com a picada, logicamente, são orientações a nível de saúde individual, como é que pode fazer isso com repelente, por exemplo. Eu tenho orientado nesse período agora o reforço no uso do repelente. Foi-se utilizado muito na época da Zika, né, em virtude das gestantes, que se fossem infectadas pelo vírus da Zika, poderiam gerar uma criança com microcefalia, e os repelentes ficaram meio que esquecidos de um certo tempo para cá, até por causa da canalização de energias na Covid. Então, ter cuidado com a questão do repelente já é uma forma, uma medida de saúde individual muito eficaz. Se não tem um repelente, tenta cobrir com mosquiteiro, tenta colocar um ventilador, alguma forma que você possa evitar que haja picada do mosquito. A nível de saúde coletiva, o que o pessoal de medida preventiva já orienta, né? Evitar água acumulada em pneus, em caixa d'água, terrenos baldios e assim por diante. Outra coisa que os idosos têm que prestar bem atenção é medicamentos, né? Existem alguns medicamentos, classicamente, que eles devem, nesse período de suspeita de dengue, suspenderem. Muitos utilizam medicamentos da classe dos antiagregantes plaquetários. São aqueles medicamentos que afinam o sangue, né? O AS é o mais comumente conhecido, mas existem outros, clopidogrel, existem os anticoagulantes. Pessoas que necessitam tomar esses medicamentos de uso crônico nesse período onde a suspeita de dengue possa aparecer, não é que todo mundo nesse período tem que parar. Se há uma suspeita de dengue, você está com febre, aquela dor
por trás dos olhos, prostração, o corpo todo dolorido, o paciente deve suspender esses medicamentos até chegar à atenção primária, até ter o primeiro atendimento. Então, repelente, ter cuidado com o uso de antiagregantes e de anticoagulantes, remédios que afinam o sangue. E nesse período não utilizar, em hipótese alguma, a não ser que prescrito por médico, medicamentos anti-inflamatórios, que a gente geralmente costuma utilizar para controlar a dor e a febre, paracetamol, dipirona, diclofenac, ibuprofeno, esses outros anti-inflamatórios, eles podem favorecer essa forma grave do dengue, pode favorecer hemorragias e atrapalhar o curso natural da doença, que tende a desaparecer com 5, 7 dias. Bom, manter-se também muito bem hidratado, em repouso, até que a doença passe sem ter problemas. Não esquecer de procurar sempre assistência médica. No caso da chikungunya, Marcos, aí a coisa é um pouco diferente. Como eu falo, a dengue ela não causa assim, essa cronificação. Já a chikungunya, ela tem, principalmente nos idosos, ela tem uma tendência a causar sequelas a longo prazo. Ela cronifica, ela pode cronificar. Tem a fase aguda, né, de uma semana, às vezes até 10 dias. Depois passa para uma fase subaguda, o paciente passa... nessa segunda fase, ele passa até 3 meses e depois ele pode cronificar, ficando por muitos anos. A gente ainda tem muita gente que está sequelada da chikungunya aquele primeiro surto que aconteceu há alguns anos atrás. Então, esse já é um diferencial. Uma outra diferença da dengue e da chikungunya é na característica da dor. A dor da chikungunya, ela é muito intensa. E ela está presente em mais de 90% dos casos, né? A dengue, ela tem a febre alta, mas a dor não está em todo mundo, não. E a dor na chikungunya, ela é na junta, ela é na articulação. Ela não é, por exemplo, no braço todo, ela é no cotovelo, ela é na junta da mão. Ela não é na perna toda, ela é no joelho, ela é no tornozelo. Então, a dor da dengue, ela é uma mialgia, ela é o corpo todo, ela é o membro todo. A da chikungunya se localiza nas articulações. E tem um padrão parecido com o da artrite reumatoide. Piora pela manhã, as mãos amanhecem enrijecidas, duras, inchadas. O paciente da dengue, ele anda. Eu sempre digo, quando é um paciente com dengue, o paciente geralmente chega primeiro na porta do consultório. E o acompanhante chega logo após. Quando é um paciente com chikungunya, o acompanhante chega muito antes, porque ele demora a chegar, ele não consegue andar com a chikungunya, porque a dor é intensa nos primeiros, nessa primeira fase, né, e ela é muito intensa, ela debilita. O paciente que já tem doenças osteoarticulares, tem artrose, tem artrite, esse tem um risco maior dessa fase aguda ser mais catastrófica. Os idosos, eles ficam realmente com medo de não andar mais. A dor é tão intensa, incha tanto, que eles ficam com medo de andar mais. E que aqueles que cronificam sofrem muito. O paciente idoso já tem muito problema com mobilidade, de equilíbrio, da própria dor, da artrose, com o tempo eles têm. E aí, quando eles são acometidos por uma doença do tipo chikungunya, que pode piorar a vida deles por alguns anos, eles sofrem muito e tem um impacto muito, um impacto na qualidade de vida deles. Então, a chikungunya tem essa característica de dor articular, dor nas juntas. Lógico, ela também tem febre, ela também pode ter outros sintomas na pele, ela pode ter outros sintomas constitucionais gerais, a prostração, a perda de apetite, mas o que mais marca é essa dor nas articulações, nas juntas, que pode se cronificar. Um detalhe, Marcos, é que esse período dos primeiros dias, as pessoas, principalmente os profissionais, ficam angustiados com a necessidade de utilizar um anti-inflamatório. Se é uma dor, a junta está inflamada, qual é o remédio? Um anti-inflamatório. E é fundamental que nesses primeiros dias a gente não utilize um anti-inflamatório sob o risco, principalmente os anti-inflamatórios do tipo corticoide, que são uma arma muito poderosa para combater essa doença, mas numa segunda fase, num segundo momento. Depois dos primeiros 10, 14 dias a gente pode utilizar. Então, se a gente lançar a mão dessa arma antes, a gente facilita a cronificação. A gente alivia o sintoma ali, mas pode facilitar a cronificação. Então, esse manejo do paciente, principalmente do paciente idoso,
que já é um paciente que não pode estar tomando anti-inflamatório, que não pode estar tomando corticóide, ele é muito delicado. É um paciente que já tem doença cardíaca, diabetes. Esses medicamentos que a gente utiliza para tratar esses sintomas, eles podem piorar, descompensar o coração, eles podem piorar a própria diabetes. Se você faz um soro, dá uma hidratada, o paciente pode encharcar. Então é um manejo muito delicado, muito melindroso. O que a gente sempre recomenda, assim, a nível de geral, né, assim, através de um microfone, de uma rádio, é que os pacientes nessa primeira fase evitem se automedicar, logicamente, hidratem e fiquem em repouso. Os pacientes idosos, eles estão sempre naquela, principalmente as famílias, de reabilitar o paciente. Não posso deixar ele sem andar, ele pode ficar paralisado, não andar mais, não pode ficar muito parado. Na chikungunya é um período de repouso. Os primeiros dias, repouso absoluto, né? Ele se movimentar o mínimo possível. Depois você vai mantendo um repouso relativo. Ele ir ao banheiro, ele já movimentar alguma coisa. Reabilitação é o último. Ninguém vai pedir para um idoso que está com chikungunya para ele, levanta e venha pegar aqui a água. Não, repouso, hidratação, sintomáticos. Essa é uma fase, como eu falei, a dor é muito intensa. Você pode ter que lançar mão de medicamentos mais potentes para controlar a dor nesse primeiro momento. Sair até dos analgésicos simples e ir para analgésico mais potente da classe dos opioides. O controle da dor é fundamental, é um objetivo que a gente tem que manter nesses primeiros dias, até que a gente possa utilizar um medicamento que traga um alívio, um conforto a longo prazo. Então, é uma doença que traz um impacto muito importante. A gente tem muitos idosos, muita gente passou 2 anos trancado dentro de casa sem se movimentar, parar a atividade física. Atrofiaram os músculos, o cérebro, escaparam da Covid, estão tentando voltar, ainda estão com aquele medo de dar uma caminhada, de sair, de tirar a máscara, de ir numa consulta, e agora se pegar uma chikungunya e pronto, aí termina de piorar o resto de vida desses idosos. Então, ficar atento com a questão do repelente. A gente sabe que é o mesmo mosquito que transmite. O repelente, muitas vezes, ele necessita ser passado 3, 4 vezes ao dia. Tem que olhar direitinho a meia-vida, o tempo de meia-vida desse repelente. Aquelas telas, ter todo cuidado, porque faz muita diferença. Só sabe o que é uma chikungunya cronificada, que dura muito tempo, quem sofre com ela. É como se você tivesse uma artrose ali toda hora agudizada, com os ossos inflamados, doendo o tempo todo, por alguns meses, por alguns anos. E não aparecem só esses sintomas do osteoarticular, não. Aparece dormência, queimação, boca amarga. Alguns pacientes podem até evoluir com uma forma mais grave, que é a forma, a complicação neurológica. É uma complicação rara, mas acontece. Minha mãe, por exemplo, ela sofreu uma complicação neurológica, teve que ser internada e ficou bem grave. Mas pode acontecer, não só complicações neurológicas periféricas, que é mais comum na zika, né? A gente vê muita síndrome de Guillain-Barré, aquela perda de força do paciente, que ele perde as forças de uma hora para outra, vai perdendo as forças de um dia para outro. Na chikungunya pode acontecer, é mais raro, o que mais marca é a dor na junta. Tem gente que até hoje tem sequelas tem gente que da até chikungunya, hoje, né? Tem gente que até hoje o tal do, eles chamam de chikungunya, né? Até hoje ainda estão sofrendo. Muitos, aqui e acolá a gente pega um que na verdade ele tinha uma artrose, essa artrose piorou, passou muito tempo ela dando sintoma e ele voltou àquele estado de artrose que ele tinha antes da chikungunya, só que ele relaciona que depois que teve a chikungunya nunca mais teve saúde nos ossos. Então, olha o prejuízo aí de 3, 4, 5 anos você viver sofrendo com dor osteoarticular. Vamos às perguntas no nosso WhatsApp 992053030. O povo quer falar com a gente. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria perguntar ao doutor, a minha mãe, quando era nova, ela sentiu uma dor muito grande na mão direita. Era só mais à noite essa dor. E ela ficou com os dedos aleijados. E hoje eu tenho 45 anos, sou filha dela.
primogênita e eu estou sentindo essas dores na minha mão direita, mais à noite. Será que... Eu não sei qual... eu não estou lembrado o nome da doença que deu na mão dela. Mas será que eu posso herdar isso? Bom dia a todos. Um abraço, doutor Belísio. As doenças, assim, reumatológicas, vamos dizer, autoimunes, elas têm um padrão hereditário. Quem tem alguém na família com artrite tem um risco maior de ter, por exemplo. Embora o padrão dessa dor não seja caracteristicamente de doença inflamatória. A dor articular de origem inflamatória autoimune, ela é mais pela manhã. Uma dor, quando ela é unilateral, ela já fala também, não fala tanto a favor de ser uma doença autoimune inflamatória, como a artrite reumatoide. Geralmente elas são bilaterais, elas são simétricas, dá dos dois lados. Teria que se ver direitinho se isso não foi alguma outra causa mais rara de dor, mas o que eu posso dizer é que como não tem um padrão inflamatório autoimune, o risco disso dela ter, que foi a pergunta dela, é bem menor ou é um risco inexistente se a gente considerar desse ponto de vista de ser uma doença autoimune inflamatória. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Doutor, me diga uma coisa. Esse novo surto agora de chikungunya, será que não tem algum estudo falando que teve alguma mutação? Porque, meu amigo, tá fora de sério. Eu mesmo, tá fazendo 3 meses que eu tive a chikungunya, todo dia eu amanheço, como diz o Matuto, as munhecas, os mocotó, tudo inchado, doendo, agora é dor com força. Minha mãe tá, como se diz, tá sofrendo muito também, ela já é idosa, e meu pai também tá sofrendo muito, mas só que ele caminha, todo dia ele dá a caminhada dele, aí tá mais ou menos. Minha mãe já que não caminha muito, ela tá, como se diz, tá quase prostrada numa cama, que a situação é difícil. Mas 3 meses depois e essas dores não passam, já tomei todo tipo de remédio que os médicos passaram e não tem jeito. Tô vindo trabalhar, como diz o doido, à força. Teve alguma mutação? Tem algum estudo? E ele, doutor Belísio? É uma característica dos vírus, né? Eles fazerem mutação, as cepas mudarem. E muitas vezes o padrão de uma cepa de agressividade ou de transmissibilidade muda. Mas na chikungunya a gente, pelo menos até a última revisão que eu tinha feito, a mudança, a mutação assim, das cepas não trouxe diferença na agressividade, na transmissibilidade. Até o pessoal do Ceará publicou alguns estudos sobre uma população que eles viram complicações neurológicas do chikungunya, mas a cepa ela era a mesma de que estava naquele surto que teve no Ceará. Então, assim, a verdade é porque a chikungunya ela tem essa característica de ter dor muito importante, de ter sequela a médio e longo prazo. Talvez eles não tiveram em outra oportunidade e agora está tendo. Não é como a dengue que você tem ou gripe que você tem, depois assim, tem novamente e ela pode ser mais grave ou menos grave, não. A primeira vez já pode ser muito impactante na vida do indivíduo e fica dessa forma aí. Principalmente pessoas acima de 45 anos, elas já têm um risco maior de cronificar. Ou pessoas que tenham alguma doença osteoarticular. Muitas vezes ele nem sabia que tinha artrose, veio a chikungunya, exacerbou aquela doença e ele ficou com esses sintomas pro resto da vida. A artrose dele podia ser ali sem sintomas e esses dois perfis, paciente que já tem doença nos ossos e paciente que já tem nos ossos, leia-se osso, articulação, osteoarticulares. Mais de 45 ou doença nos ossos, esses pacientes eles têm uma tendência maior a cronificar, ficar com essa dor por muitos anos. E o que acontece não é porque mudou a cepa ou é uma nova cepa, não. É porque a chikungunya ela tem essa característica de dor intensa, de dor forte nas juntas, que incapacita o indivíduo e quando ela cronifica, incapacita nem que seja parcialmente por muito tempo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia.
Ei, eu tô dando a essa meu irmão, ele tem 64, eu tô dando pela minha conta. Isso é errado? Ou é que tem que passar pelo médico? É errado isso? Muito errado. A gente, às vezes, um AS. Ah, é um ASzinho infantil, vou dar. O povo diz que é bom para evitar. Minha avó dizia isso, né? Para evitar não sei o que, eu vou dar. Fulano toma, diz que é para prevenir infarto, AVC. Não esqueça que o AS, ele causa também úlcera, sangramento. Quase todo dia a gente tem lá na UTI um paciente com hemorragia digestiva porque usava o AS. Não por causa de automedicação, porque foi passado mesmo pelo médico, mas passa sabendo que o benefício dele ter doença cardiovascular diminui, mas ele aumenta um pouquinho o risco de sangramento. Então, a AS, ele é passado por um perfil de pacientes. Inclusive, a gente utilizava muito mais para prevenção primária. O que é isso? O paciente tinha um risco de ter e a gente fazia antes dele ter. O risco que ele tinha, na verdade, antes a gente achava que superava assim, o risco de usar o AS. Hoje já se sabe que a gente só faz, na grande maioria das vezes, para prevenção secundária. Ou seja, quando o paciente já teve um evento, por exemplo, ele já infartou, ele já teve AVC, ele já tem uma doença arterial, a gente faz para evitar que ele tenha novamente. Agora, prevenir, mesmo que ele tenha alto risco cardiovascular, a gente não faz, por causa do risco de sangramento. Então, tomar AS por conta própria, além de, assim, tá muito errado, porque pode causar sangramento, hemorragia no estômago, e se por acaso numa época dessa o paciente adoecer de uma doença como a dengue, ele pode ter mais probabilidade de evoluir com a forma hemorrágica. Então, suspenda essa AS se não foi passado por um médico nesse intuito de prevenção secundária. O risco dele sangrar, de ter um sangramento digestivo, um sangramento cerebral ou em qualquer parte do corpo, é muito maior do que o benefício desse AS. Para fechar, se eu não colocar aqui essa pergunta, não entro sequer em Jardim do Seridó, né? Nossa amiga Nazaré está mandando para cá uma pergunta aqui. Nazaré, se eu não colocar essa pergunta, Ave Maria, né? Um abraço, querido, e aí? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, meu queridíssimo Dr. Belísio Neto. Chegou onde eu queria. Minha mãe é paciente de Dr. Belísio. Teve chikungunya ou dengue, que eu não sei, que eu ainda vou receber o exame. Ela já tinha marcha lenta e agora piorou bastante. Aí eu arrumei para ela uma bengala, uma cadeira de banho e um andajá. E parece que ela não gostou muito da ideia não, viu, doutor Belísio? Diz que eu estou inventando coisas. Mas isso aí eu quero para o bem dela e para o meu. Porque eu cuido dela sozinha e Deus. Sou filha única. E o senhor sabe que cuidar de idoso não é fácil. E quando a gente cuida só, é muito difícil, né? Um abraço e quinta-feira estou chegando por aí, viu? No seu escritório. Cheiro no coração. Esse abraço, querida. Que eu amo. Isso, mesmo. E aí, doutor Beleza? Ela me deu aquela caneca que você ficou enciumada, aquela caneca do Flamengo. Eu também ganhei uma. Né? Foi, né? Porque também se reclamou ao vivo, ela ficou constrangida, né? Teve que dar. O que você ganhou mais dela, então, além da caneca? Caneca, ganhei carinho, abraço, ganhei outras coisas também. Ela sempre traz uma lembrancinha. Você quer ganhar de mim, né? Bom, o caso aí, eu falei do repouso nos primeiros dias, repouso absoluto, para evitar que a doença se prolifere mais. Agora, não nos primeiros 7, 10 dias. Depois, realmente, o paciente tem que começar a fazer um repouso relativo. Começar a andar devagarzinho, começar a se movimentar. E se ele não evoluir para essa forma crônica, ele tem que tentar a reabilitação. Aqui ela está utilizando alguns dispositivos auxiliares, logicamente, para facilitar essa mobilidade, que é o que mais o paciente perde a mobilidade. Então, ela colocou um andajá para o paciente se movimentar sem o risco de cair, uma cadeira de banho. Essa cadeira de banho, ela tem um estigma assim, das pessoas de não utilizar, mas a melhor forma do idoso tomar banho é sentado. Diminui muito o risco de queda. A gente bota barra de apoio e tal, mas a melhor forma de, não só de tomar banho, de fazer qualquer coisa, o idoso fazer é sentado. Vai trocar de roupa, sentado. Vai vestir uma cueca, uma calcinha, um vestido, alguma coisa, colocar a meia, sentado. Nada de sandália, eu vejo muito ele tentando calçar a havaiana em pé. Aquilo ali é facilitador de queda. Então ela comprou alguns dispositivos que vão auxiliar na marcha. Isso não significa que a mãe dela vai ficar a vida toda, não. Possa ser que sim. O idoso ele tem dificuldade na mobilidade, isso não vai trazer nenhum prejuízo.
Agora, se algum desses não for necessário, a gente pode até na quinta-feira dar uma avaliada, mas parece que foi assim geral, né? Jardim de Seridó, todo mundo teve ou tá sofrendo com chikungunya. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h52, o Dr. Belísio volta na próxima terça-feira e após o intervalo comercial vou conversar com a doutora Kalina Leila, presidente da UAB aqui de Caicó. Iremos falar sobre vários assuntos, dentre eles uma reunião que ela participou em Natal para discutir segurança aqui no nosso município, segurança do comércio. Daqui a pouco detalhes aqui no nosso programa que volta já já. Nova Turquia, o primeiro bairro totalmente planejado de Caicó, já é o maior sucesso no mercado imobiliário da região. Pelo acesso, com tudo perto, pela localização, um lugar tranquilo.